Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. E agora dando continuidade na parte de função do segundo grau, nós estávamos falando das características, demonstramos a equação de resolução da equação do segundo grau, chamada de fórmula de Bhaskara. Depois nós olhamos para as raízes da função e agora nós vamos olhar para os coeficientes da minha função, a, b e c. Então, pega aqui, ó, função do segundo grau, f de x é igual a x² mais bx mais c. Vamos lembrar, ó, o x é a minha variável independente, ela está lá no domínio da função. Ou f de x ou y é a minha variável dependente, ela será a imagem. Ou se você colocar y, será contra-domínio. Isso quer dizer que ela recebe a ordem do eixo x da variável independente e ela espelha o resultado de cada pontozinho da minha função lá no eixo y. Ótimo, então, ó, quem vai variar na minha função é só x e y. X varia mandando y varia como reação de x. No entanto, para cada função que eu desenhar, então pensa assim, ó, um gráfico. Cada tipo de função que eu desenhar, eu terei um valor de A, um valor de B e um valor de C. Nós falamos que A, B e C são, a gente já discutiu isso aí lá na primeira aula, na aula introdutória, A, B e C são constantes. Em alguns momentos você verá se usada a palavra coeficiente. Como eu disse, existe uma especificidade de diferença entre as duas, mas no geral, sem um nível de densidade tão grande, você pode usar as duas da mesma forma como nós falamos assim, ó, f de x é igual a y. Veja, não é, né? Porque f de x é a minha imagem e y é o meu contradomínio. Mas para termos gerais, algébricos, você considera que é a mesma coisa. Então, A, B e C serão constantes, mas cuidado, elas serão constantes para cada função que você desenhar. Isso não quer dizer que para toda função do segundo grau, A, B e C terão o mesmo valor, não. Porque aqui, ó, se eu tenho isso aqui, 2x² mais 2x² mais 3x mais 5, isso aqui é uma função. Agora, se eu tenho 3x² mais 9, essa aqui é outra função. Aqui o A vale 2, aqui o B vale 3 e o C vale 5. Aqui o A vale 3, o B, cadê o B? Quem multiplica x? Não tem, então ele vale 0. E aqui o C vale 9. Veja, ambas são função de segundo grau. Então, ele vai variar para cada função que você escrever. No entanto, naquela função específica daquele gráfico, A, B e C serão valores fixos, serão constantes. Quem vai variar é só x e f de x ou y. Por isso nós chamamos eles de constantes. Em alguns casos você pode usar até a palavrinha coeficiente. Ok? Serão valores fixos. Agora, qual é a representação? O que eles querem dizer a respeito da função? Que você já consegue saber batendo o olho neles e como que eu olho para isso geometricamente. Veja, então vamos começar com o A. O A, o que ele vai fazer é te mostrar no seu gráfico, na sua função, a concavidade. Como assim concavidade? Imagine aqui, ó, dois gráficos. Então eu tenho este gráficozinho, x e y, origem, vou duplicar ele para cá e vou duplicar esse aqui também, deixar aqui embaixo. Tá. Deixa eu só ajeitar. Beleza. Olha só. Lembra que eu estava desenhando a função assim, ó? Assim ou assim? Então, esse formato, com a boquinha para cima ou para baixo, nós chamamos de concavidade da função. E eu tenho duas formas de desenhar a concavidade da função. Eu posso fazer uma concavidade da minha função assim, virada para cima, ou eu posso fazer uma concavidade da minha função assim, ó, virada para baixo. Em cada um dos dois casos, eu terei um significado qualitativo do A. Quando ela é virada para cima, o meu A é positivo. Quando ela é virada para baixo, o meu A é negativo. Então você já consegue saber que tipo de qualidade ela terá em relação à concavidade só de bater o olho no valor da função. Então eu tenho assim, ó, 2x² mais 3x igual a 0. Bom, ó,
O A é 2, é maior do que 0. Eu já sei que concavidade será para cima. Agora, se eu tenho menos 3x² mais 9 igual a 0, veja, ó, o A, que é quem multiplica o x², ele é negativo, portanto, será deste tipo de qualidade. Será concavidade para baixo. Então, deixa eu escrever para vocês. Neste caso aqui, ó, concavidade para cima. E neste caso, concavidade para baixo. E aí, daqui a gente já vamos ter uma aula só de vértice, mas veja só, quando eu tenho a concavidade para baixo, o que você vai olhar? Você vai considerar o seguinte, se eu não tiver especificado no domínio da minha função, ou seja, quais são os pontos que ela está definida no eixo x, que eu tenho só esse desenho desse jeito, você considera que ela vai para mais infinito e que ela veio de menos infinito, certo? Isso quer dizer, ela não tem ponto de máximo. Pegou? Porque, ó, se ela veio do menos infinito em x, quer dizer que ela veio lá, ó, do y indo para o infinito. Se depois ela vai para o infinito aqui em x, ó, ela vai tender para o infinito em x, quer dizer que ela vai subir indefinidamente. Ou infinitamente. E aí, então, quer dizer que ela não terá também ponto de máxima. Você pensa assim, pô, mas então ponto de máxima é infinito. Mas lembre-se que o infinito é uma ideia, é um conceito, ele não é um valor, não é um ponto. Não existe um ponto chamado infinito. Infinito é a ideia de continue para sempre. Você vai continuar indefinidamente. É um valor que vai e você nunca vai parar. Então lembre-se que o infinito é uma ideia, ele não é um ponto, ok? É uma indeterminação. Ele está mais perto de ser algo filosófico do que ser um ponto. Então, quando eu tenho concavidade para cima, quer dizer que eu não tenho ponto de máximo. Por quê? Porque eu vim do mais infinito e vou para o mais infinito. Agora, tá claro aqui, né, que eu tenho um ponto de mínimo. Eu tenho um ponto em que eu olho na minha função e falo, ó, esse aqui é o menor valor que y é atribuído. O ponto de máximo e mínimo são valores que o y são atribuídos, tá? Então, aqui eu tenho. E o oposto também é verdade, porque veja só, se eu tenho uma concavidade para baixo, repara que eu vim aqui, ó, do mais infinito em x. Mas o y, o que ele vem? Porque o mais infinito... Desculpa, ó, eu venho do menos infinito em x. E tá vendo que eu estou descendo indefinidamente aqui, ó? Estou descendo para também o menos infinito em y. Porque, olha só, os pares ordenados aqui, ó. Cada vez mais eu vou descer. Para cada valor que eu vou negativo em x, eu estou tendo uma imagem lá cada vez menor em y. Ou seja, eu também estou vindo para o menos infinito em y. E depois que eu subo, eu também, ó, para cada valorzinho de x que tende a mais infinito, olha só a minha função aqui, ó. Ela também está tendo ali imagens que vão tender em y para o menos infinito. Então, quando eu tenho a concavidade para baixo, bom, eu também não consigo dizer qual é o ponto de mínimo, né? Se eu não tiver uma delimitação no domínio da função. Mas, claramente, eu consigo ver qual é o ponto de máximo. Então, quando nós temos concavidade para cima, eu consigo atribuir um ponto de mínimo. Quando eu tenho uma concavidade para baixo, eu consigo atribuir um ponto de máximo. Mas eu não consigo máximo aqui e eu não consigo mínimo aqui, porque se eu não limitar o domínio da minha função, ela vai para mais infinito neste caso e vai para menos infinito neste caso. Entende por que a gente fala que o vértice aqui é só mínimo e o vértice aqui é só máximo? Depois a gente vê isso na aula de vértice. Então é isso que o meu A ele vai dizer. O meu A vai dizer, bom, concavidade para cima ou para baixo. E já está implícito ponto de mínimo e ponto de máximo, certo? Lembre-se, pessoal, quem é o A? O A é o número que está multiplicando o x², certo? Quem é o B? O B é o número que multiplica o x. Lembre-se que como condição inicial da nossa função, eu preciso ter o A. O A precisa existir. Agora, o B e o C podem ser zero. Não tem problema. Porque se A for igual a zero, e aí você vai falar assim, tá, mas A maior que zero, A menor que zero, e cadê A igual a zero? Não tem essa opção? Obviamente que não, porque se A for zero, sempre olha para a função e vê como que aconteceria algebricamente. Se A for zero, fica 0 vezes x². 0 vezes x² dá zero. Se eu não tiver um x² aqui, ela não é função de segundo grau. Agora, tudo bem esse aqui dá zero e esse aqui dá zero, porque eu ainda teria um x². Aí ela continua sendo função de segundo grau. Então lembre-se da nossa primeira aula, condição de existência é que A seja diferente de zero. Ele pode ser positivo ou negativo, mas não pode ser zero. B e C podem ser positivo, negativo e zero, não tem problema nenhum. Então agora vamos falar do B. O B, interessante, né? O B
Pouca gente entende o que o B significa, mas também de bater o olho nele você já sabe a característica. O B, ele vai representar para você a inclinação desta função. Como assim inclinação da minha função? Bom, vamos ver aqui, ó. Vou duplicar este gráficozinho e nós vamos também comparar. Certo? O que eu quero dizer com inclinação, pessoal? A inclinação é se ela cruza. Então, o que eu quero dizer aqui com inclinação é como cruza ou intercepta o eixo Y. Nesse caso aqui, eu vou desenhar mais um gráfico, porque eu tenho 3 opções. Interessante esse daqui. Só um momentinho, enquanto a gente arruma aqui. Beleza, assim. Olha só o que ele quer dizer. Como assim, como ele cruza o eixo Y? Porque eu tenho algumas opções ao cruzar o eixo Y. Eu posso cruzar o eixo Y, olha só. Deste jeito. Assim. Eu posso cruzar o eixo Y assim. E aí você vai ver a característica. Peraí, deixa eu desenhar melhor isso aqui. Assim. Ou eu posso cruzar o eixo Y assim. Beleza, ótimo. Tenta olhar para os 3 desenhos e ver a característica de como ele está cruzando o eixo Y. Você vai perceber o seguinte, ó, dá uma pausinha no vídeo, gasta aí 30 segundos, 1 minuto para você perceber qualitativamente, como se fosse um joguinho de lógica. Então agora, olha só, é assim. Como que ele está cruzando qualitativamente? Repara que ele está cruzando subindo, ou como crescente, uma função crescente aqui no eixo Y. Então, este ponto, ele está cruzando subindo. Agora, olha este outro ponto aqui. Ele está cruzando descendo. Como que eu sei que ele está cruzando subindo? Porque o vértice está um pouco para a direita dele. Como que eu sei que ele está cruzando descendo? Porque o vértice também está um pouquinho para a direita dele. Agora, neste ponto, eu tentei fazer esse desenho para vocês aqui. O vértice está no próprio eixo Y. Eu olho qualitativamente para o B também em termos de sinais e eu consigo saber qual é a característica dele. Se ele vai cruzar subindo, se ele cruza descendo ou se o vértice está no eixo Y. Então o que eu sei qualitativamente é o seguinte. Quando ele cruza subindo, o meu B é positivo maior do que zero. Quando ele cruza descendo, o meu B é negativo, menor do que zero. E quando o vértice é o ponto, ó, então aqui é o meu vértice, é o ponto de intersecção com o eixo Y, eu tenho aqui que B é igual a zero. Essas são as características que nós temos. Então, o que o B te fala é a inclinação. Inclinação, o que seria inclinação? Inclinação é um termo sinônimo para angulação. Então, se você pensar aqui, ó, numa angulação, veja, ele está subindo. Agora aqui, ó, se você pensar numa angulação aqui, ó, ele está descendo. Então, seu delta aqui seria, seu delta em y seria negativo, e aqui o seu delta em y seria positivo. E aqui o próprio vértice cruza a parte da função crescente com a parte da função decrescente. É isso que o B quer dizer. Ele quer dizer como cruza. Ele cruza subindo, cruza descendo, ou o vértice está no eixo Y. Então aqui, ó, ele vai cruzar subindo. Aqui ele vai cruzar descendo. E aqui o vértice intercepta o eixo Y. Aí você vai falar assim, pô, mas e o C, né? Nem sobrou espaço para o C, porque o C é bem tranquilo, ó.
O C vai pegar um pedacinho só aqui. O C nós vamos chamar de termo independente. Eu ia colocar ponto independente, mas é termo independente. Termo independente. E o que ele quer dizer também é muito simples. Você consegue olhar para essa função e claramente perceber que o C é o ponto de y quando x é igual a zero. Como assim? Bom, pega aqui na sua função, ó, e faz x ser igual a zero. Aí vai ficar assim, ó. 0 vezes a, porque vai ficar 0 ao quadrado é 0. 0 vezes a é 0. Então aqui vai para 0. 0 vezes b é 0. Quer dizer que a sua função, ou y, é igual a quem? É igual a c. Então, quando x igual a 0, a minha f de x ou y é igual a c. O que isso quer dizer? Isso aqui é um par ordenado, pessoal. Ó. É o 0 em x, c em y. Quando que o meu x é igual a 0? Lembra? Eu sou 0 em um eixo, em cima de um eixo, quando eu estou em cima do outro. Então, a gente já avaliou, bom, o que seria a raiz da função? Lembra lá, a raiz da função é quando y é 0. Por quê? Porque eu estou em cima de x. Quando eu estou em cima de um eixo, eu vou valer 0 no outro. Então, o que representa eu fazer x igual a 0? Quer dizer que eu estou em cima do eixo y. Qual que é, então, o significado? É o ponto de intersecção com o eixo y. É isso que é o C. Então, quando eu olhar para a minha função, todo ponto que ela cruzar o eixo y, ali é o C. Então, aqui, ó, eu posso pegar e fazer o C. Ó. Aqui é o C. Aqui é o C. Aqui a gente já pode colocar os outros, né? Ó, x1, x2, x1, x2. Agora nós estamos acoplando todo o conhecimento que já absorvemos. Ó, x1, x2 são as raízes. Cadê o C? Ó, olha o C aqui. Ó, olha o C. Cadê o C? Tá aqui, ó. Ponto que ela intercepta o eixo y. Aqui, x1, x2. Repara que neste caso aqui, ó, o V é o próprio C. Porque a nossa definição lá, o B é igual a 0 quando o vértice é o próprio eixo de, ponto de intersecção com y. Então isso quer dizer que o C é o vértice. Então C é o ponto que ela intercepta o eixo y. Vamos de novo geometricamente aqui analisar. Ó. Quando eu estou em cima do eixo y, eu vou valer quanto em x? 0. Quando algebricamente eu valho 0 em x, aqui vai para 0, aqui vai para 0. Então por isso que a minha f de x é igual a c, por isso que a gente chama aqui de c. Ok? Então vamos lá. A com cavidade. A positivo, com cavidade para cima, eu tenho o ponto de mínimo. Porque a gente já viu que aqui vai para mais infinito, não consigo falar ponto de máximo. Quando A é negativo, eu tenho ponto aqui, né, seria meu ponto de máximo, porque eu não consigo dizer qual é o meu mínimo, porque ele também vai para menos infinito. B, me fala a inclinação. B positivo, ela cruza o eixo y subindo. B negativo, ela cruza o eixo y descendo. B igual a 0, o meu vértice está no ponto y, no eixo y, ele cruza no eixo y e também este é o C. E quem é o C? É o termo independente. Ele será um valor, ele não terá nada atrelado a x. E o que ele quer dizer é qual é o ponto em que a função intercepta o eixo y. Então, a partir de alguns valores, por exemplo, ó, vamos dar uma treinadinha rápida aqui. Eu vou colocar, para nós olharmos, 3 funções. Então, ó, f de x é igual a 3x² mais 5x menos 9. Esse aqui, f de x é igual a x² sobre 3 menos 10. E esse aqui, f de x é igual a menos 3x² mais 5x. Então vamos a partir daqui olhar para o A, para o B e para o C. O que você precisa lembrar da sua função aqui, ó, f de x é igual a x² mais bx mais c. Pessoal, aqui é um joguinho de lógica, como se fosse raciocínio lógico, tá? Quem é o A? É uma comparação. A é um valor fixo, é uma constante, e é quem está multiplicando o meu x². Quem é B? B é um valor fixo que está multiplicando o x de expoente 1. E o C? C é só o termo independente, ele é um valor.
Se ele existir, ele está lá como um valor numérico, ele não está multiplicando x nenhum. Então, olha só, tá claro aqui, né? Eu fiz a primeira bem facinho. Quanto vale A? Isso aqui você fez lá no 9º ano, né? Antes de começar a aplicar na fórmula de Bhaskara, com certeza você fez um pouquinho de treino para poder olhar e falar quem é A, quem é B, quem é C, e depois substituir na equação. Bom, ó, A, quem está multiplicando o x² é o 3. Quem multiplica o x é o 5. Quem é o termo independente, cuidado, não é o 9 positivo, é o menos 9. O sinal sempre acompanha. O sinal não é da equação, o sinal é do número. Que você olha para a equação aqui, ó, o sinal dela é o sinal neutro, que é o sinal positivo. Então, sempre que você tiver um sinal de negativo, é o sinal do número, e ele tem que acompanhar. Então, neste caso, A é igual a 3, B é igual a 5, e C é igual a menos 9. O que eu sei qualitativamente a respeito dessa função? Se eu tiver que desenhar ela, é claro que eu preciso saber exatamente quais são os pontos, x1 e x2, os pontos do vértice, mas assim, o que eu consigo falar a respeito dessa função? Eu consigo falar que, ó, o meu A positivo, ou seja, ó, eu tenho o que nós chamamos de CPC, Centro Popular de Compras. É concavidade para cima. Então, ela tem que ter uma concavidade para cima. O que mais que eu sei? O meu B é positivo, ou seja, ela está cruzando o eixo Y subindo. Outra coisa, o meu C é menos 9, então ela intercepta o Y no menos 9. Então, eu vou lá no menos 9, vamos supor que está aqui o menos 9. Ó, menos 9. Agora eu tenho que dar um jeito de desenhar isso aqui de modo que elas tenham a concavidade para cima e ela cruze o eixo Y subindo. Então vai ser alguma coisa tipo assim, ó. Ela vai cruzar subindo. Quer dizer, o meu vértice está aqui, ó, concavidade para cima e ela cruzou o eixo Y subindo. Será essa cara a função. É muito importante você saber o que você já espera. Bom, aí eu teria que calcular, né, o x1, o x2 e o vértice. Mas aí depois você faz isso. Se você estiver resolvendo um exercício que te dá uma função e te dá opções de gráfico, você tem que estar rápido nisso, ver que tipo de função você espera. Até porque se você estiver fazendo algum cálculo e esse cálculo der algum tipo de erro, você já sabe o tipo de função que você esperava. Isso pode te ajudar a pegar algum tipo de erro de cálculo. Agora, olha esta daqui. Essa aqui, nós temos, ó, quem que está multiplicando o x²? Quem que é o meu A? Aí você vai falar assim, bom, não tem ninguém aqui multiplicando, mas está dividindo. Está implícito um número aqui, né? Você já treinou que se eu tenho só x², qual é o número que está implícito multiplicando? É o 1. Isso quer dizer que tem o 1 aqui. Mas o meu A não é o 1. O A é um número inteiro que multiplica o x². Isso quer dizer que está implícito este número aqui, ó. Qual que é este número? É o 1/3. É o 1/3 que multiplica o x². 1/3 é o valor de A. Aí você vai para a próxima. Qual que é o valor de B? Bom, você sabe que B é o número que multiplica o x de expoente 1. Cadê o x de expoente 1 aqui? Não tem. Isso quer dizer que o seu B vale quanto? Vale 0, porque para não ter aqui, isso quer dizer que 0 vezes x foi para 0. Porque o x existe, é o B que é igual a 0. Então quer dizer que o B é igual a 0. Quando não existir o termo com B ou com C, quer dizer que ele vale 0. E o C? O C vale menos 10. Então se eu colocar esses valores aqui, ó, A é igual a 1/3. De novo, eu tenho concavidade para cima. O B é igual a 0. Ou seja, o que eu sei? Eu sei que eu vou interceptar o eixo Y no vértice da minha função. E o C é o valor de menos 10. E nós sabemos que quando isso aqui acontecer, o C é o próprio vértice, é o ponto que eu vou interceptar o eixo Y. Então, se eu for desenhar aqui um gráfico, este gráfico será da seguinte forma, ou muito parecido, né? De novo, eu não sei os valores de x1, x2 nem do vértice, mas eu já consigo ter uma noção que esse gráfico ele vai ter essa cara aqui, ó. De novo, concavidade para cima. E qual é o valor do C? O C vai valer menos 10. Então, vamos aqui no menos 10. Menos 10. Concavidade para cima. O vértice é o meu ponto de intersecção com o eixo Y. O ponto de intersecção com o eixo Y é o C. Isso quer dizer que ela terá essa cara aqui, ó. Esta função. E aí aqui eu tenho meu x1, aqui eu tenho meu x2. Mas este aqui é o meu vértice, que também é o meu C, concavidade para cima. E aí o meu A vale 1/3. Agora, olha para essa aqui. Quanto vale o meu A? Meu A vale menos 3. Quanto vale o B, que multiplica x? Vale 5. Cadê o termo independente? Não existe? Não está aparecendo? Quer dizer que ele vale 0.
Então, nesta função, eu tenho que A é igual a menos 3. A negativo, eu sei então que a concavidade é para baixo. Então, vai ser CPB, concavidade para baixo. O meu B vale 5 positivo, positivo B, ela vai interceptar o eixo Y subindo. E o C vale 0. Ou seja, graficamente, eu vou interceptar o eixo Y em qual valor? No 0. Não é porque C é 0 que ele não vai interceptar em nenhum lugar. Ele vai no próprio 0. Então, aqui na minha própria origem, ela vai interceptar. A concavidade é para baixo e ela vai estar subindo. Então, vai ser algo assim, onde ela vai interceptar. Ó. Mais ou menos assim. Então, ela intercepta ali, no eixo Y e subindo. Certo? Então, olha só como que só de bater o olho e dominar o que significa as três constantes, você já consegue ter uma boa ideia da cara que será a sua função. Com isso, nós estamos quase finalizando o estudo de função. Próximo tema que nós vamos ver é o vértice, muito, muito usado para também parte de movimento na física quando eu tenho um lançamento. Nós vamos olhar para quando eu tenho um lançamento com cavidade para baixo, e aí eu teria um ponto de máximo. Esse aqui será com certeza o nosso ponto de máximo da altura. Nós vamos dividir aqui em tempo 1, aqui em tempo 2 e assim por diante. Então muitas vezes você vai resolver exercício de cinemática com lançamento oblíquo só usando o vértice, quando ele te pedir altura máxima, o tempo para a altura máxima. Ok? Então, gostou? Curte, comenta, se inscreve no canal, manda esse vídeo para alguém que seja interessante. E lembre-se que nós temos 2 turmas, uma de matemática e uma de física, com maior aprofundamento, com bastante resolução de exercícios, listas. Se você tiver interesse, é só entrar em contato e nós colocamos você nesta turma. Um abraço, obrigado pela sua atenção.